Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade. Olá, eu sou o Cris e esse é mais um episódio do Ancião da Cidade. Esse espaço de muito cuidado, de muito respeito e de muito amor a um tema tão sensível que é uma questão social, é uma questão mundial e o quanto que esse tema vem se mostrado cada vez mais relevante e que a gente precisa falar dele, né? A gente precisa colocar na mesa, olhar com essa amorosidade, mas entender a importância de criar diálogos sobre a ansiedade. E o ancião da cidade não sou eu, né? Esse lugar interno onde às vezes a gente esquece de acessar, que muitas vezes, na hora que o bicho está pegando, que a situação está mais complexa, a gente busca tantas respostas no ambiente externo e que o caminho deveria ser outro, né? Nesse olhar interno, nesse voltar a aprender a respirar, né? A gente está esquecendo de respirar, a beber água, a se hidratar, a cuidar da gente e fundamentalmente acessar esse lugar do nosso sagrado mais individual, que somente a gente consegue acessar. E hoje eu tenho a grata satisfação nesse espaço de receber a Andrea Yuki. A Andrea é dessas mulheres poderosas. Eu tive a oportunidade de me conectar com ela numa jornada profunda, né, Andrea, de autoconhecimento, de auto tudo. Eu falo que aquela jornada que a gente pôde viver numa certificação onde a gente buscava esse entendimento do que é um ser integral, né? Muitas coisas se revelaram e uma das coisas que mais me conecta com você, Andréia, é justamente a sua capacidade de receber uma missão, e você vai contar pra gente, né, uma missão profissional, mas é uma missão de vida. E como que você, a partir dessa missão, você entendeu a perspectiva de como é que você poderia impactar vidas? E como é que você poderia construir uma história da Andrea conectada de uma outra história que você foi convidada a seguir? E não necessariamente são histórias que a gente escolhe na vida, né, Andrea? E aí eu quero te receber honrando muito a sua história, honrando muito o saber, o sagrado saber que reside dentro da sua história e que você possa chegar no ancião da cidade construindo mesmo um diálogo, contando o que passa aí dentro, né? E o que faz você fazer da sua vida a dinâmica do que você vem construindo, né, André? Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Isso é verdade. Tem muitas histórias aqui dentro que você fala, vem tudo daqui de dentro. Tem muita história aqui dentro para compartilhar aí com você. É isso. Me conta um pouquinho, né? Acho que a grande... Eu falo que aqui a gente não tem roteiro, né? O roteiro que existe aqui é o que emerge do coração. Mas tem sempre uma questão que eu coloco para todo mundo que vem aqui, que é quem eu sou, né? Que talvez seja a pergunta mais difícil que é colocada todos os dias na nossa vida, né? Quem é a Andrea? Vamos lá. A Andrea, ela é filha de descendentes japoneses. Meus avós vieram do Japão, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai. Família oriental é sempre, né, são muito rígidos. E eu sou filha mais velha, prima mais velha. Eu tenho um irmão, né? Depois de mim eu tenho um irmão e tinha uma irmã caçula chamada Patrícia. E a minha história, apesar dela ter falecido em 2017, a minha história conecta muito com ela, né? Então, já partindo um pouquinho dessa, você comentou por que a minha história está conectada agora com a missão que eu recebi. Claro. Para mim isso é um presente. Isso tem a ver com a Andrea, é que em 2017, quando minha irmã faleceu, ela deixou uma empresa. E a empresa que ela fundou, chamada Numen. E Numen, o que quer dizer Numen? Ela que deu esse nome. Numen quer dizer dar vida a coisas inanimadas, né? Porque a gente tem uma empresa de tecnologia, e presença divina. Então, nossa família é católica. Minha irmã era muito conectada, né, com a religião, assim mais que eu, até eu sou conectada, mas ela era muito mais. Minha mãe era de grupo de oração, então a gente viveu dentro, assim, vivendo o lado religioso. E hoje eu falo que muito mais que religioso é o lado espiritual, né? Então, assim, tá toda essa abrangência.
E agora eu falo que eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque a empresa dela, quando ela fundou, em 2009, hoje tem aproximadamente 1.000 pessoas. E eu Uau! sinto esse peso, assim, você até falar como é que a gente olha para a ansiedade. Eu acho que cada vez que cresce eu fico mais ansiosa, porque é como que eu... Quando era menor era mais fácil, né? Você se Claro. conectar com as pessoas. E hoje a empresa está muito maior. E aí, como que eu faço girar esse motor? Eu falo, olha, a locomotiva está crescendo. Como é que a gente faz para girar o motor da locomotiva? E ainda que eu tenho 2 papéis, eu cuido de vendas e da área de gente. Então, dá Uau! mais polaridade. É Então, isso. semana passada, quando você me convidou, eu estava numa ansiedade total, assim, uma loucura. E eu falei, meu Deus, parece um chamado, né? Então, para mim, eu super agradeço esse seu convite, porque é um chamado. Com Tenho certeza. certeza que é um chamado. Com certeza é um chamado, né? E às vezes a gente não entende como é que as coisas chegam na nossa vida, mas sempre tem um porquê de como elas chegam, né, Andréia? Sem dúvida, esse espaço, ele é um espaço para que a gente possa compartilhar, que a gente possa apoiar e possa ajudar um processo de uma cura interior de outras pessoas, mas naturalmente, para mim tem sido uma experiência incrível, porque quanto mais eu falo, ou quanto mais eu escuto histórias, mais o meu processo de autocura ele se fortalece, né? Então que aqui também seja um espaço de autocura para você, né? E aí olha que interessante, né? Você fala, eu recebi um presente que é a Numen, né? E que força maravilhosa que está por trás deste nome, conectada com o divino, né? E a vida, né, Andréia, a gente às vezes esquece de perceber essa nossa conexão com o divino, com o sagrado, e isso vai para dentro da gente, né? Porque esse lugar do ancião, esse lugar da anciã, é esse divino sagrado que existe e reside dentro da gente e que, quando a gente precisa, basta a gente só querer acessar. O ponto é que a gente, bom ou ruim, não existe julgamento, né? Mas a gente está colocando energia efetivamente muito mais no contexto externo do que no contexto interno. E aí a gente fica projetando sonhos, né? Fica projetando buscas, fica projetando construções, querendo que um mundo perfeito aconteça, que um mundo ideal aconteça, quando na verdade parte de dentro da gente a gente fala na simplicidade é só fazer a vida com amor, com cuidado, que as coisas naturalmente acontecem. No seu papel, né, quando você fala, hoje eu vivo uma história que impacta quase 1.000 pessoas, impacta muito mais, né? Porque dessas 1.000 pessoas, Sim. todas elas levam Pra a casa. partir da experiência para o seu lar, que é o lugar mais sagrado que a gente tem, né? Que é o nosso lar. E isso faz com que famílias se impactem por uma missão. E aí você recebe, você assume, você entende que preciso lidar com a morte, porque a morte traz um aprendizado também, né? Sim. Ou vários, né? Sim, Vamos dizer isso. vários. Que nos coloca num lugar de evolução. E isso vai fazendo com que não necessariamente é da forma com que você queria que fosse, né? Sim, sim. Até quando ela faleceu, em 2017, em 2018, eu fui começar uma jornada interna de busca mesmo de autoconhecimento. Claro. Aquilo que era... eu me questionava, por que foi ela que foi e não eu? Eu questionava tanta coisa. E nessa de buscar, eu sempre falo que eu sempre falo, lá em cima ela está me empurrando como se fosse para me ajudar a ser uma pessoa melhor. Claro. A buscar esse autoconhecimento. Então, eu fiz uma jornada bem longa, né? Até uma delas foi onde a gente se conheceu, que foi na CMI. Mas essa primeira, eu fui fazer um curso de coach, né? Eu falei, e agora? O que eu faço? Né? Eu tô com uma empresa, tudo bem, eu tenho sócios. É isso. Mas eu jogo para mim essa responsabilidade com relação a pessoas. Pessoas e como que eu posso crescer do jeito que ela gostaria que fosse. Porque eu achava minha irmã, assim, um ser diferenciado, né? Ela é uma pessoa que orava muito pelo próximo, tinha um olhar muito carinhoso. E eu falava, mas eu era tão diferente dela, então parece que ela está me ensinando. E nesses cursos que eu fui fazendo, fui conhecendo várias pessoas nessa jornada, né? Pessoas que ajudaram a gente até a achar o propósito da empresa, que é fazer acontecer, vírgula, né? Inspirando o melhor das pessoas. A gente gosta de executar coisas de desafios que ninguém conseguiu resolver, a gente gosta disso. Mas sempre olhando para as pessoas, né?
E também tem um valor que eu gosto muito de falar, que ela falou assim, amanhã eu não estarei mais aqui. Vocês podem mexer em qualquer valor, menos no respeito. Que sem respeito não existe relacionamento que dure e nem empresa que se sustente. Então, em cima disso que ela deixou e dessas pessoas que eu fui conhecendo nessa jornada, que eu falo que ela que está colocando no meu caminho, eu construo a jornada da Numen e a minha junto, assim, sabe? Lógico. Então, parece que eu fico como se fosse uma pessoa buscando, estou buscando sempre, né? Conhecimento, ajuda, e aparece pessoas como o Cris que traz essa sensibilidade e está emergindo coisa aqui dentro também, Cris. Enquanto você está falando, está emergindo muita coisa aqui dentro. Com certeza, com essa, certeza. Essa missão e essa busca está muito atrelada. A Andréia, e junto, já está junto. Andréia, empresa, mas a empresa não é trabalho. Para mim, empresa é missão. É isso. Sabe, missão. Uau. E eu estou assim, super engajada em construir essa missão. Então, hoje minha vida está em torno disso, apesar de eu ter uma filha, né? Como eu falei, eu tenho uma filha de 20 anos, que chama Luana, assim, uma pessoa também, uma jovem super bem resolvida, fazendo economia, tenho meu marido, então toda essa loucura do trabalho, você tem que ter uma rede de apoio, com certeza. E uma rede de apoio, assim, enorme, me ajuda pra caramba em vários aspectos. Então... E olha que interessante, né? A gente olhar a vida sob todas as perspectivas que estão conectadas com no nosso sistema maior, né? É uma responsabilidade muito grande você tomar decisões por um negócio, né? E quando a gente toma uma decisão que pode favorecer ou não, né, a nossa capacidade, a nossa sensibilidade de tomá-la, vai dizer o rumo para onde a gente vai. Quando você traz o propósito ele dialoga justamente com o rumo e com o caminho que a gente quer construir, né? É uma jornada? É uma jornada. É uma jornada da gente entender a clareza do porquê que a gente quer impactar, mas fundamentalmente do legado que a gente está construindo. Porque não basta só eu querer impactar se durante esse processo eu não estou sendo responsável comigo e responsável com todo esse contexto. Para que nessa jornada de propósito a legado, a gente efetivamente saiba que valeu a pena impactar positivamente e fazer com que a coisa aconteça. Agora, na medida que você traz, para mim, algo que é essencial, o respeito, começa do nosso respeito com a gente mesmo e do respeito mútuo, né? Para a construção de relações que efetivamente nos permitam a viver com essa reciprocidade, onde a gente entende que a gente se respeita, que cada um é um, mas que a gente precisa construir relacionamentos porque a vida é feita de relações, né? Ninguém vai conseguir se afastar das relações que estão presentes, né, André? E aí, falando em relação, eu acho que é um ponto legal para a gente explorar aqui, como é que a Andréia se relaciona com as suas questões que te geram ansiedade, né? Como é que a ansiedade está presente na sua vida? Olha, eu vou te falar. Essa é uma questão que me desafia. Né? Tipo, André, como é que se lida com a ansiedade? Esse é um desafio meu todo dia, porque quando você fala assim, a gente tem um respeito nosso interno. Eu acho que hoje, do jeito que eu estou num ritmo muito acelerado, eu sempre busco entender. Já fui em eventos só de mulheres, eu falei, como é que elas equilibram os pratinhos, né? Um evento de executivas, feita lá em 2019, antes da pandemia. Só presidente de empresa. Eu saí até mais leve, sabe? Eu descobri que não tem mágica. Elas também têm uma vida atribulada. O que as ajudam é essa rede de apoio, assim, sabe? Porque eu falei, então eu sou normal, não sou só eu a louca, da acelerada, de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, hoje esse é o meu desafio. Eu me vejo me machucando bastante, porque você fala, André, você respeita tomar água, você respeita respirar, você respeita fazer atividade física. Eu sempre coloco isso na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou me cuidar mais, eu preciso fazer meus exames, preciso ir no médico. Então, eu tenho uma mãe carinhosa que fala, filha, você já foi no médico? Filha, você já fez isso? E aquilo, eu falo, não, mãe, eu fiz. Aí eu percebo que eu não fiz, não marquei aquela consulta. Isso. Então, hoje eu vivo esse desafio, vou ser bem sincera. Então, como é que eu lido com tudo isso? Ainda estou aprendendo. Então, por isso que eu falo assim, parece que estar aqui com você, né, te escutando,
e vendo os outros episódios, isso me desperta coisas. Eu falei, por quê, né? Por que eu não estou cuidando de mim? Estou só cuidando do outro, só estou ajudando a empresa. Sou sou pilhada em ajudar a resolver projetos, ajudar pessoas. E eu esqueço de mim. Então, eu tenho esse trabalho a ser desenvolvido ainda. Recentemente, eu voltei a participar do meu grupo de oração que eu tenho perto de casa, que eu amo, meus amigos fofinhos. Você chega lá, eles te acolhem. Posso ficar meses sem ir. Quando eu chego lá, parece que é uma festa, sabe? Eles vêm, me abraçam, me acolhem. Ai, André, que bom que você veio. E eu fico pensando, por que eu me distancio tanto disso que me faz bem? É isso. Né? Então, eu acho que é um trabalho muito de... Eu tenho que fazer muito trabalho de autoconsciência, mas o trabalho profissional, ele me vicia, assim. Então, hoje eu tenho essa consciência, que eu estou viciada pelo trabalho, e como eu saio desse espaço e venho para um espaço que está desequilibrado, a gangorra, que eu tenho que me preencher. Porque, assim, me preenchendo, eu acho que eu seria muito mais produtiva, muito mais assertiva e afetuosa e amorosa também com as pessoas do meu trabalho. Porque o turbilhão, ele te leva, e você não percebe. Te leva para um lugar que, quando você percebe, você fala, nossa, eu estou cansada, estou isso... E já passou muito tempo. Né? Então, esse é o desafio. Espero que daqui a um tempo que você me chame de novo, você fala, você conseguiu resolver aquilo. É isso que está na minha pauta. É isso. Olha que interessante, né? Primeiro, honrar a sua vulnerabilidade, porque mais do que nunca há essa genuinidade da gente entender como é que a gente funciona e tomar consciência do que a gente está fazendo, daquilo que é legal e aquilo que não é tão legal, né? Eu falo que o processo da mudança, ele nasce com a tomada de consciência. Tomar consciência, perceber, sentir, entender que isso faz sentido e aí, efetivamente, começar a projetar dentro do que é possível essa tomada de comportamentos, né? Eu venho nessa jornada e te ouvindo, né? Eu sou uma pessoa que adoro trabalhar também, né? E eu falo que a poder acordar com a vontade de saber que você tem algo para realizar, independente de grana, é de impacto, né? É de propósito, é de vida, é algo que alimenta, né? Quando a gente sabe que estar em movimento faz e constrói questões muito maiores, né? Se você também não tivesse nesse contexto, receber a missão, você talvez também não estaria chegando aonde você está chegando, né? Impactando tantas vidas, construindo uma história. Mas eu falo que o ponto principal que reside nesse lugar é a gente entender que quanto mais a gente olha para esse lugar interno, para esse sagrado interno, e quanto mais a gente se prepara e se cuida, mais esse contexto ele está blindado e dando força para a gente cuidar dos outros contextos externos, né, que vão refletir. Então, é se perceber de como é que as nossas emoções elas funcionam. Tem hora que a gente não está tão legal, ninguém é um algoritmo, né? Você está no mundo da tecnologia, você sabe que a tecnologia ela precisa que ela aconteça de pessoas, né? E no seu negócio, quanto que pessoas é a sua pauta principal, né? É nesse lugar de respeito e de cuidado. Agora, somos seres humanos que precisamos entender que existe um equilíbrio entre um corpo físico, um corpo-mente e um corpo-espírito, né? O corpo-espírito está na prática do grupo de oração, está na prática de poder ouvir alguém, de poder ajudar alguém, de praticar a solidariedade, a fraternidade, ou simplesmente de estar aqui disponível para apoiar outras pessoas. O corpo-mente é essa nossa capacidade de estar o tempo todo cuidando para que a nossa mente acompanhe tudo isso. A ansiedade é algo que... teve um dos episódios que o Edu, que esteve aqui comigo, ele falou algo tão interessante de uma forma tão simples, que é assim, Cris, a depressão... ela é uma consequência da gente ficar tentando entender o passado, do porquê que as coisas aconteceram e do porquê que a gente tem que encontrar a resposta do que foi. A ansiedade, ela está conectada com o futuro, porque a gente está sempre em busca de encontrar alguma coisa que eu preciso fazer, alguma resposta que eu preciso. Só que a grande beleza da gente integrar é viver o agora, sabendo que a história foi como foi e que o futuro que vai vir a gente constrói agora. E aí parece que a coisa... fica mais leve? Fica leve, né? Porque é sobre o que eu vivo hoje, como que eu estou vivendo hoje
responsável ou sendo responsável comigo, né? Beber água, né? A água traz fluidez. O nosso corpo precisa se hidratar, sem dúvida. Tomei consciência, não estou bebendo a quantidade de água que eu deveria beber. O que eu posso fazer, né? Que hábito é esse que eu posso construir? Às vezes as escolhas que a gente faz na vida, né? O estudo mais recente, a gente toma em cerca de 35 mil, em média, decisões por dia. Nossa. Na medida que a gente está tomando essas decisões, a gente está renunciando na mesma proporção. Verdade. Então, se eu tomo a decisão de beber água ou não, se eu tomo água, no simples fato, eu estou tomando uma decisão. Sim. Se eu deixo de tomar uma água, eu também estou renunciando a esse cuidado. Renúncia, né? É isso. Então, assim, depende da gente, né? E como que a gente pode lidar com tudo isso? Certeza que quem está ouvindo a gente aqui, inúmeras pessoas deixam de almoçar porque tem alguma coisa para entregar à tarde. Deixam de fazer uma atividade física porque tem que chegar mais cedo no trabalho para fazer. Agora, e se a gente parasse para pensar que se eu paro para almoçar, eu vou prover e vou nutrir o meu corpo e à tarde eu vou ter muito mais energia para poder executar, eu começo a ver a minha tarde de forma diferente. Sim. E isso é no sutil, né? É no detalhe de efetivamente como é que a gente está cuidando da gente, né? É que nem você fala do sutil, né? O não fazer, aquilo também está tirando de pouquinho em pouquinho algo da sua saúde, da sua parte emocional, da sua parte espiritual. Eu acho que eu vivo hoje um pouco desse mundo agitado, desse mundo corporativo, que eu falo que está até doente. Sim. Né? E eu me incluo um pouco nesse mundo, pouco doente, não, bem doentio, porque do mesmo jeito que eu cuido das pessoas para elas não entrarem nisso, mas eu falo tipo, não sou exemplo, né? Que eles falam, você está mandando e-mail de madrugada? Eu falei, porque eu, sei lá, engatei, estou com insônia, prefiro trabalhar. Então, hoje, o meu estado, eu estou desse lugar. Claro. E assim, você fala, mas você está feliz? Não, isso aqui, uma hora, parece uma bomba relógio. Por isso que eu voltei para o meu grupo, que eu falei, aqui eu me abasteço. É isso. Então, o que te abastece, o que te tranquiliza? É quando eu conecto, que nem você fala, quando eu conecto com o divino. É isso. Quando eu conecto com algo muito maior, não falo nem religião, é algo que me traz uma paz mesmo, assim, sabe? Então, no meu caso, como eu sou católica, é quando eu estou com essas pessoas, que elas estão interessadas, elas não querem saber o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu faço ou não faço. Elas estão conectadas comigo. Aquele grupo de amizade me traz um bem maior, sabe? A gente sempre fala, reze por mim na hora de ir embora. E eles falam, olha, eu peguei você aqui no bilhetinho, o que você quer que eu reze? Aí ele, então você pode rezar pela minha filha, quer fazer uma cirurgia. Eu acho que Eu falei, nossa, o mundo corporativo não tem isso. Né? A gente fica tão preso, parece que é muito mecânico, estou na fase mecânica. Cadê aquele lado que a gente se olha, mas olha o outro dentro do olho e sabe que por trás daquele olhar tem toda uma história, que você fala, tem uma história, tem uma trajetória, tem uma família por trás. E hoje a gente está cobrando que a pessoa também seja tão perfeita, que execute a tarefa, que você está aqui agora para executar tarefas. É como se a gente cobrasse tarefas, né? É isso. E eu falei, é justamente nesse lugar que eu não quero estar. Eu falo disso, eu busco ajuda, né, incrível que pareça, eu dou workshop na minha empresa de inteligência emocional. Né, eu gosto muito de estudar, então eu estudo, né, esses assuntos, por isso que eu fui na CMI também estudar. E eu falei, só vou aprender quando eu aplicar. Então, faço meus workshops, ensino, que eu falei, gente, aonde tem engajamento, tem emoção. É isso. Eu falo na minha empresa, aqui é permitido, gente, chorar faz parte, né? Ficar estressado faz parte, mas não deixar afetar a sua saúde. Eu falo, não existe engajamento sem emoção. Então, aqui a gente fala que é permitido expressar suas emoções. Então, dar esse espaço, né? Que a gente fala que a minha irmã tinha muito disso, que é olhar o humano, e a gente tem uma empresa que tem esse espaço. Claro. O sonho dela era que as pessoas desejassem trabalhar na nuvem. E eu falei, aí a gente tenta, como é que eu transformo essa frase de ser a preferida? A gente acabou abreviando, ser a preferida de que forma? Que as pessoas queiram estar aqui. É que elas não tenham essa obrigação de ser uma pessoa em casa e uma pessoa no trabalho. Ela é uma pessoa só. É isso. E aí, quando a gente entende que somos seres unos nessas diversas perspectivas, a gente também precisa perceber como que a gente está gerando o equilíbrio dentro disso tudo, né?
Olha o que você já está fazendo, que é muito legal, né? Tudo bem, eu tenho uma responsabilidade comigo que eu preciso cuidar e que eu preciso zelar. Mas se eu estou ajudando o outro, na medida que eu ajudo o outro, eu estou me ajudando também. Porque quando eu projeto uma mensagem, essa mensagem ela é projetada para o externo, mas ela aqui dentro, ela toma consciência e a gente eleva isso para dentro do nosso comportamento. O ponto é, como é que eu crio nessas perspectivas esse diálogo de estar a serviço de algo maior, que esse algo maior seja o eu, né? Porque quando eu estou a serviço do o nós ele fica com muito mais força, ele fica com muito mais consistência e ele fica com muito mais leveza. Porque Sim. Você falou, né? Eu lido com as emoções e como que eu organizo para que o estresse, né? Gente, a gente tem tudo isso dentro da gente. Um dia a gente está feliz, do outro dia a gente está triste, tem um momento que a gente vai do 0 ao 80, acessa a raiva, precisa perceber, entender como é que a gente acessa, como é que a gente volta. A beleza disso tudo para mim, André, tá na gente perceber como é que a gente funciona. E a partir de como a gente funciona, como é que a gente está lidando e projetando isso. Porque se a gente percebe que determinada situação a gente não é tão legal porque a gente acessa a raiva muito rápido, eu pelo menos tenho feito isso, eu prefiro sair de cena. Porque às vezes a gente acessa muito rápido e aí a gente entrega para o outro que está do nosso lado aquela coisa que não é tão legal dentro da gente. E aí é a nossa responsabilidade do que a gente está projetando com a gente e com o outro. Acho que o grande exercício da vida é a gente perceber que eu funciono assim, para esse funcionamento de como eu sou, essas são as práticas e é esse diálogo que eu tenho que estabelecer. E a partir disso, como é que eu levo isso dentro dessa missão de viver, né? Porque a vida é uma só, né? A gente está aqui para cumprir essa resolução maior de viver. Exato. Né? De poder entregar amor, de poder receber. Porque às vezes a gente só quer dar e esquece que é importante receber, né? Esse equilíbrio, né, entre dar e receber. De reconhecer que a nossa história, ela tem uma trajetória, que para a gente estar aqui, muitas e muitas histórias se projetaram. Sim. E a partir disso a gente tem a escolha de continuar projetando padrões dentro da nossa história ou até de mudar padrões, né? Sim, sim. Isso que você está falando está mexendo aqui comigo, tá, Cris? Está mexendo bastante, Uau. porque eu tenho 2 sócios muito queridos, né? E assim, eu falo que a gente tem uma relação fraterna. Uau. Então, o amor, eu falo assim, eu acho que começa muito a empresa para ter essa reverberação e eu estar olhando para isso. Então, eu posso dizer que eu sou uma abençoada, porque eu tenho 2 sócios maravilhosos, eu falo, né, eles... falo bastante para eles, obrigada por tudo, eu te amo, sabe? Porque é uma relação de muita afetividade e muita gratidão e, sei lá, de troca mesmo, sabe? A gente se complementa. Então, somos 3 sócios, um é totalmente diferente do outro. É isso. E a gente se complementa, assim, sabe? Então, como que eu olho para mim e eles estão me cobrando isso, sabe? Falando assim, Andréia, você tem que se cuidar mais, você tem que ter tempo para você, não sei o quê. E aquela carga que eu jogo nas minhas costas, não, são eles que jogam, eu que me joguei também, sabe, para isso. Então, olhar esse lado, olhar para mim, não parece que só falta eu ligar essa chave. É isso. Porque as pessoas que estão ao meu redor estão olhando para mim e estão falando, Andréia, você tem que se cuidar, você tem que tirar umas férias. Mas onde que eu ligo esse botão de eu olhar para isso e saber que isso vai fazer toda a diferença, como eu vou olhar para o próximo? Porque você fala, às vezes eu acesso a raiva muito rápido. Né? Então tem aquele desenho do Divertidamente, o meu vermelhinho, ele é muito, né? A amígdala aqui ela é muito mais rápida que o córtex aqui pré-frontal. Então, assim, trazer isso e não pegar essa minha raiva que é minha e eu projetar no outro... É isso. É uma questão de dar essas pausas e ter essa consciência. Então, por isso que eu falo, você está mexendo comigo aqui dentro, assim, sabe? É isso. Você está me falando, sou eu. Sou eu, assim, sou muito gatilhada. E as pessoas percebem isso, sabe? E essa tomada de consciência de como a gente percebe só depende da gente acessar ou não, né?
essas escolhas que a gente faz com a nossa vida, tem uma chavinha que virou para mim, André, e que faz muito sentido, que é assim, às vezes a gente está projetando muito a responsabilidade que é nossa no outro e nas nossas relações. Então, com certeza, na sua empresa que tem 1000 pessoas, existem várias pessoas que estão lá achando que não é tão legal e querendo achar que mudar de emprego ou mudar de trabalho vai resolver a sua felicidade. Com certeza, na nossa vida, a gente está olhando e está dizendo que a responsabilidade se o casamento não está legal, que a responsabilidade é do outro. É do casamento. Se as nossas escolhas... E não é sobre isso. No final do dia, a responsabilidade é nossa. É a forma como a gente está olhando para isso e está projetando dentro da gente o que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Porque aí sim, quando a gente percebe isso, a gente vai ver que qualquer lugar que a gente estiver na nossa plenitude, vai ser um lugar legal e vai ser um lugar massa. Não que a gente não esteja em lugares não positivos, mas a integralidade, né, essa dinamicidade da gente lidar num mundo da era da complexidade, convida a gente a sair um pouco desse lugar do é certo ou errado, o pode ou não pode, e a gente questionar essa binariedade e trazendo para a beleza de tudo isso a percepção de que não é sobre uma coisa nem outra. É sobre a forma como a gente se estabelece num sistema complexo, porque, né, enquanto ser humano, nós somos extremamente um sistema complexo. Quando a gente se projeta nas relações, ainda mais a complexidade está posta. Agora, como é que a gente se projeta nisso tudo, efetivamente entendendo qual é a minha responsabilidade com o meu amor próprio? Qual é a minha responsabilidade com as decisões que eu tomo em relação a isso? Porque, a partir disso, todo o contexto vai fluindo e vai sendo construído. Você estava falando também, me despertou aqui um ponto, e eu acho que vale a pena compartilhar esse ponto, que é justamente na dinâmica de como o amor está presente no nosso dia a dia. Falar eu te amo, reconhecer que existe um afeto, reconhecer que a pessoa que está do nosso lado faz bem, é lindo. Sim. Na minha empresa, o nosso propósito maior é regenerar o amor. Olha! E isso nasceu de uma construção junto com todo o time, num dos momentos onde a gente estava olhando e falando, efetivamente, o que a gente quer com tudo isso? O que a gente busca quando a gente se coloca nesse lugar? E a gente entendeu, e isso é muito lindo, que é sobre isso. Quando a gente se entende que é regenerar o amor, o nosso grande propósito, a gente percebe que é sim ter um diálogo interno para entender como é que eu cuido, né, o amor próprio, né? O amor nas relações. O amor que a gente entrega. E aí não é o amor só carnal, não. O amor, ele é transcendental, né? Ele faz a vida acontecer. E até o equilíbrio de como a gente lida com a nossa ansiedade está como... E olha que interessante, né? Você falou de polaridade. Como é que a gente olha para o polo da estar ansioso, né? E ansiedade que gatilha várias outras questões. A gente vive os indicadores mais ruins que a gente pode, enquanto país. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Sim. A gente está sustentando que ser ansioso é positivo, a gente está sustentando que ter esse comportamento é positivo. Agora, no outro polo, a gente percebe que não é a tranquilidade, não é a calma, mas é essa conexão interna que faz a gente entender que o excesso da ansiedade, ele pode ter num outro polo e a gente buscar o equilíbrio e a harmonia com a responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo. Legal essa palavra, sabe? Me pegou essa palavra responsabilidade, né? A gente, por vários aspectos, a responsabilidade que eu tenho comigo mesma, a responsabilidade que eu tenho em cima da empresa, né? Porque a gente eu sinto que eu sou muito cobrada, eu e meu sócio somos muito cobrados. Mas antigamente não era assim. Por que agora está sendo desse jeito? Porque a gente fala, crescer traz complexidade. Claro, lógico. E a gente pratica mudanças, mas quem está lá mais tempo nos cobram por isso. Essa responsabilidade, jogam, né? Assim, do mesmo jeito que eu também projeto alguma responsabilidade no outro, eles também projetam essa responsabilidade na gente. Do tipo, mas eu era tão feliz assim, por que vocês estão mudando? Né? Nossa, é impressionante como essa palavrinha ela se encaixa em várias situações.
Sim. Né? E aí gira essa entropia dentro do mundo corporativo, porque de algum líder projeta uma responsabilidade no liderado e vice-versa, o liderado projeta uma responsabilidade, né, É isso. no que ele construiu e eles acham que a gente está destruindo ou desconstruindo tudo o que ele fez, É sabe? isso. É Essa isso. palavra no mundo corporativo ela é bem forte, É mas eu isso. nunca tinha analisado desse ponto de Você vista. sabe que eu tenho olhado cada vez mais nesse ponto de vista, porque ele me parece que deixa as coisas, inclusive, mais leves, né? Porque você trouxe a questão de um crescimento, né? Quando você decide crescer um negócio, você decide ampliar o seu impacto, positivo ou negativo, que você vai gerar com o negócio. Quando você decide ampliar, a gente precisa entender o seguinte, tem coisas que a gente tem autoridade, né? Quando eu tenho autoridade, eu posso agir. A partir do momento que eu tomei uma decisão, a partir do momento que eu fiz uma escolha, a partir do momento que eu entreguei algo para alguém, eu só tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade comigo da forma como eu entrego algo para mim. Eu tenho responsabilidade com o outro da forma como eu entrego isso para o outro. Mas, ao mesmo tempo, se a gente quer a mudança e a gente precisa entender que para crescer a gente tem que evoluir, e todo o processo de evolução ele tem que gerar transformação, é essa clareza do tipo, aonde eu tenho autoridade que eu posso agir? Eu posso escolher ou não beber água. Eu tenho autoridade sobre isso. Agora, a partir do momento que eu escolho não beber, eu tenho uma responsabilidade com que isso vai gerar para dentro de mim. E aí, depois que eu já tomei essa decisão, é só o efeito da responsabilidade. Exato. Então, assim, na dinâmica da vida, essa dança entre respeito, amor, responsabilidade e tudo isso que pode emergir só depende da gente decidir o que a gente quer fazer com isso, né, André? E agora que você falou também da palavra amor, né? Que você está me falando é isso, né? A responsabilidade, que é o peso do trabalho, e a amorosidade, que é o lado da pessoa, né? É isso. Então, isso eu acho tão bonito, você conectar essas duas coisas. Eu li um livro que, não sei se você já viu, chama Liderança e Propósito. Tá. Eu li esse livro em 3 dias, Sim. né? É lindo. E ele fala do amor nas empresas, ele fala o amor incondicional, que é o amor ágape. Aquele livro parecia que estava me abastecendo. Eu li em 3 dias. E eu falei, nossa, a primeira vez que eu leio um livro corporativo, mas que fala de amor. Então, ele não está separado, não são coisas distintas. Elas são coisas que você pode praticar todo dia. Claro. Isso. A responsabilidade, mas com a amorosidade. É isso. Né? Então, assim, e eu falo assim, às vezes, por que eu me desconecto disso e caio num vale que a amorosidade nem existe lá dentro, sabe? Então, assim, é bom que eu tenha essas conversas que levam para esse lugar que eu falo assim, André, é aqui que você pertence. É aqui que é seu propósito, aqui que é a sua missão da Lumen, né? Então, o respeito, né? A responsabilidade e a amorosidade. É isso. E aí é como que a gente cria esse diálogo e sustenta esse campo. Porque como é que a gente vai achar que porque o trabalho tem que ser duro, o trabalho tem que ser pesado, o trabalho a gente não pode entregar amor nas nossas relações? De onde que a gente vem sustentando um comportamento que fez muito sentido lá atrás? Sim. Mas que hoje, dentro do que a gente vive, diante da incerteza, diante de múltiplas coisas que estão sendo colocadas à mesa, não tem como a gente não olhar para as nossas relações e perceber que amor ou não que a gente está entregando para elas, né? E a gente passa mais tempo da nossa vida com as pessoas do nosso trabalho do que das pessoas que estão dentro do nosso lar. Exato. E por que no trabalho a gente não pode ofertar o amor? Por que a gente não pode entender que tem dia que você vai estar legal e tem dia que você não vai estar legal? E se o dia que a gente não está legal, se a gente pode, a partir disso, cuidar e amar ao outro, a gente vai construir relações muito mais respeitosas, muito mais positivas e muito mais verdadeiras. As relações, eu já vi essa frase em algum lugar, que qualidade de vida está atrelada à qualidade das suas relações. É isso. Como é importante, né? A gente vir trabalhar no ambiente que você fala... Quando a gente inaugurou o antigo escritório, que agora a gente está mudando de novo, e eu sempre... Minha irmã fazia isso e eu achava o máximo. Ela levava o padre para abençoar, né? Ela falava, eu queria que o senhor abençoasse a empresa, né? E nessa última vez que ela levou, eu que levei, né, a pedido dela, e ele falou assim,
filha, chama os funcionários aqui, né? Aí eu falei, o padre, mas nem todo mundo é católico. Aí ele olhou para mim e falou, mas quem disse que eu vou rezar? Sabe? Ele falou isso para ele. Chama as pessoas. A gente chamou, né? Fizemos uma volta assim. E ele falou da importância de ter um ambiente de trabalho saudável, sabe? Ele falou assim, porque é isso que você falou, é o impacto. Ele falou, vocês vão sair daqui e vão para casa. É isso. Como é que o ambiente aqui que a gente fala que está a maior parte do tempo eu vou levar para casa, que impacto que eu quero levar? Positivo? Entendeu? Então, é exatamente aí ele falou, isso. então ele falou, quero, né, desejo, abençoo essa empresa, que ela traga isso, né? Que vocês possam sair daqui leves, né? E ir para casa, para a família de vocês, do jeito que vocês saíram daqui, né? Então, é isso. Eu falei, poxa, padre, obrigado. Então, ele não vai lá só abençoar, sabe? Ele vai e fala o que as pessoas querem ouvir, que estão aquela escassez no coração, sabe? Sim. No mundo corporativo. Sim. Eu falo, gente, a gente está falando de relações. É isso. Que tipo de relações que a gente quer criar aqui na nossa empresa, sabe? E quanto mais a gente entende e tem clareza de que tipo de relação que a gente está criando, a gente começa a perceber que mundo que a gente está construindo. Porque o que você falou é brilhante. Se eu construo um ambiente onde eu respeito e a relação é positiva, quando eu saio desse ambiente, eu chego no ambiente seguinte para onde eu vou levar esse comportamento positivo. Agora, se eu não saio num ambiente que me deixa ser feliz, o que eu vou entregar quando eu chego em casa? Então, assim, é isso que eu falo do impacto, né? Que gera na nossa vida e na vida do outro, né? Porra, que vontade de sair de casa, com vontade de fazer um dia maravilhoso. Aí você sai de manhã com aquela vontade de fazer o dia maravilhoso. Você chega num ambiente que não te permite o seu dia ser maravilhoso, você não vai fazer. Sim. Agora, se o ambiente te acolhe para você fazer maravilhoso, eu tenho certeza que você vai muito mais, né? Sim. Porque o ambiente é favorável a isso. É muito sobre as escolhas, né? E o livro fala muito disso, né? Isso vem da liderança. Então, eu também olho e falo assim, que líderes eu quero ter dentro da empresa? Né? Líderes eficazes, eficientes ou líderes que conectam. É isso. Né? Eu falo assim, o bom é ter os dois, mas hoje eu falo, os líderes eles já vêm mais ou menos pronto, assim, vem pronto, vamos dizer assim, para eficiência. Mas eles não vêm pronto para esse lado, assim, sabe? Isso. É muito raro isso no mundo corporativo. O líder que fala assim, eu tenho, estou preocupada com aquele, com tal pessoa, ou criar essa como é que fala? Como se fosse uma rede mesmo harmônica, porque a gente faz muito projeto. Então, hoje você está num lugar, outro dia você está num outro, com outra equipe. E ter essa camada de liderança. Então, eu falava isso, gente, depois que eu li o livro, eu falei, olha, a responsabilidade nossa de formar líderes que tenham um interesse genuíno de criar essas relações. É isso. Né? Com amorosidade, com respeito, com cuidar, com acolher. Eu saio daqui inspirada, viu, Cris? Vou te chamar lá para fazer uma palestra lá para o nosso time. André, sabe que obrigado por honrar a sua história. Eu falo que esse ambiente é sobre isso, né? Onde a gente percebe que não é só sobre olhar para a meta, não é só olhar para esse lugar, mas é a nossa capacidade de olhar para o ser humano na eficiência humana, né? Como é que a gente desperta virtudes? Porque, sem dúvida, nessa virtuosidade, a gente vai construir ambientes muito mais positivos, né? E com esse cuidado, né? Eu recém publiquei um livro que é o Felicidade, o Novo Paradigma da Governança, que é essa conversa mesmo, desse cuidado, para a gente não ir só para os extremos. Porque também a gente vai, então agora eu preciso construir um ambiente que eu só cuido das pessoas. Aí eu vou para um extremo, sim, e aí eu esqueço do negócio. Ou eu só quero um ambiente, eu só cuido do negócio. Eu vou para outro extremo. Então, essa busca desse caminho do meio, né, esse equilíbrio, faz com que a gente encontre, e é o mais difícil, né, essa fórmula não existe. Tem que ter método, tem que ter um monte de coisa. Mas eu falo que a principal ponto é quem está fazendo o negócio acontecer e as decisões que estão sendo tomadas pelo negócio. Com certeza a decisão que você toma no negócio junto com seus sócios reflete na vida de mais de 1000 pessoas. Sim, sim. Então, será que as decisões que eu estou tomando são as melhores decisões para o negócio e para as pessoas? Eu acho que aí nasce a grande virtude de fazer um negócio que gere impacto, que gere positividade. Obrigado. Mas, eu super agradeço. Eu saí com a cabeça aqui fervendo. Gente, esse livro aqui que eu ganhei, tá? Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Aprendi muito nesse tempo aqui que a gente esteve conversando. Criou vários insights para mim e eu
como você disse, né? Nada é por acaso. É isso. Eu não estou aqui por acaso. Com certeza. Vim beber dessa fonte, né? E vim despertar coisa que está aqui dentro, adormecida. É Eu isso. saio bem diferente. E dessa diferente fonte... de quando eu entrei. Uau, que máximo. E dessa fonte beberemos juntos. Obrigado. Sim, eu que É agradeço. uma grande satisfação. Eu falo que aqui só vem efetivamente quem precisa estar. E eu fico muito feliz em recebê-la aqui. Obrigado, André. Obrigada. Que Obrigada a gente mesmo. possa seguir na jornada, construindo uma vida que efetivamente faça sentido. Sim, que a gente consiga ajudar a fazer um pedacinho para transformar esse mundo num mundo melhor, né? É isso, obrigado. Obrigada. Esse é o Ancião da Cidade, esse espaço de muito cuidado, de muito respeito a um tema tão importante. Que a gente possa falar mais sobre ansiedade, que a gente possa compartilhar mais na nossa vulnerabilidade, se a gente está cuidando ou não, se a gente está olhando ou não, e que a gente possa levar essa mensagem cada vez mais para todos os lugares onde a gente está. Construindo uma vida com respeito, uma vida com amor, que naturalmente vai entregar muito mais do que a gente acredita. Obrigado, é isso aí, André. Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade.